retornando com as nossas aulas de ciências para orientar vocês na apostila 3, né? Hoje essa semana a gente vai desenvolver o tema chamado estados físicos da matéria. Então você sabe que cada matéria tem o seu estado físico, ou apresenta o seu estado físico, sólido, líquido e gasoso. Então no estado sólido, a matéria apresenta as suas moléculas apresentam umas mais próximas das outras. Então ela tem forma e volume fixo. Tá? No líquido, elas ficam um pouquinho mais afastadas do que no sólido. Né? Então a atração entre elas é menor. Porém, a forma é variada, o volume é constante. Tá? E no gasoso, o movimento dessas moléculas, o espaço que ela encontra é maior. Então, ela tem, no estado líquido e gasoso, está mais próximo. Lá no estado líquido e sólido é mais próximo. Lá nos gases gasosos estão mais separados. Então, tem mais movimento as moléculas. As partículas ficam desorganizadas, então não possui forma e nem volume. Tá? Aí nesse desenho que tem abaixo aí, dá para você ter uma noção disso que a gente está falando. Tá? Com relação à forma, com relação à união entre as partículas. Tá? Mas também, esses estados físicos podem sofrer mudança. Né? Então eu posso ter o estado físico de sólido passando para líquido, de líquido passando para gasoso, enfim, transformando aquele estado físico, dependendo se eu vou fornecer um calor, uma temperatura diferente, né? Ou ele estiver atuando diferente na natureza. Tá? Essa característica de mudança de estado físico está representada no desenho que vocês também têm aí na apostila. Tá? Então, nesse desenho aí fala que quando eu passar do estado físico de sólido para líquido, né, de sólido para líquido, nós vamos ter fusão. E de líquido para sólido, nós vamos ter solidificação. Então, o próprio nome já está falando. Se a gente passar de líquido para gasoso, nós vamos ter uma sublimação, uma vaporização. E se a gente passar diretamente do estado sólido para o gasoso, nós vamos ter a sublimação e o inverso também acontece, a sublimação. Então, essas mudanças estão escritas, inclusive, abaixo aí na apostila para você entender, né? E vai depender, logicamente, da temperatura e vai depender do ambiente que você está realizando essa visão ou esse experimento. Diante disso, nós vamos fazer atividades agora dessa apostila, dessa semana. Então, o número 1, um material pode apresentar diferentes propriedades, dependendo do estado físico em que se encontra. Determine qual estado físico, sólido, líquido ou gasoso, está relacionado às situações descritas a seguir para esses materiais: ar, parafina e faixa elástica. O ar sendo comprimido dentro de uma seringa tampada, quando o êmbolo é empurrado para dentro. Então, quer dizer, isso é uma situação. Então, como ele vai apresentar esse ar? A parafina derretida sendo despejada em uma forma para fazer uma vela. Qual que é o estado físico que ela está apresentando? E na letra C, a faixa elástica sendo utilizada para a prática de um exercício físico. Então, eu estico e retorno ao movimento normal. De que forma que eu posso colocar? Sólido, líquido ou gasoso? Na número 2, você vai responder: qual é o termo utilizado para descrever a mudança do estado físico onde eu passo sólido para o líquido? Na letra B, qual é o tema que eu utilizo para descrever estado líquido para gasoso? E o que significa dizer que o material sublimou? É só olhar aquele desenho lá, dá para você entender, e abaixo do desenho tem as mudanças do estado físico. Na número 3, quando respiramos próximo de um espelho, há a formação de gotículas de água na superfície do material. Como você explica isso aí? Então, quer dizer, se você está lá no banheiro, você respira perto
do espelho, uma superfície fria, qual que vai ser o estado físico que essas gotículas vão se encontrar? A número 4, você vai observar essas 4 opções aí. Número 1, uma pedra de naftalina deixada no armário. Número 2, uma vasilha de água deixada no freezer. Número 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Número 4, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, o que acontece em cada uma dessas fases aí? O que acontece com cada um desses exemplos? Aí você vai colocar fusão, sublimação. Então, você vai colocando essa sequência e vai ver qual a sequência que vai ser relacionada a esses 1, 2, 3 e 4 exemplos que vocês têm aí, tá bom? E aí você marca a alternativa correta, certinho? Então, a número 5 agora, nós vamos dar uma olhadinha aí nesse quadrinho, né? Um cientista lá trabalhando no laboratório, ele monta uma tabela, um quadro, né? E aí, aí nós temos as temperaturas de fusão e a temperatura de ebulição, que é a evaporação, né? O quadro mostra para você que a água, o ácido acético, a naftalina, sal de cozinha, soda cáustica, tem diferentes temperaturas de fusão e temperatura de ebulição. Ou seja, passam do estado físico de um para o outro. Fusão do estado físico de sólido para líquido e ebulição de líquido para gasoso. Então, com base a esse quadrinho aí, você vai responder a letra A, B e C. Qual substância apresenta maior temperatura de ebulição e a menor? Então é só olhar no quadrinho lá e anotar qual substância. É o sal de cozinha, a soda cáustica e assim por diante. Na letra B, considerando-se a temperatura a 25 graus centígrados, indica o estado físico de cada uma das substâncias mencionadas no quadro. Então, quer dizer, é gasoso, é sólido, enfim, líquido, né? E na letra C, em um dia de inverno, os termômetros marcaram uma temperatura média de 1 grau centígrado das substâncias apresentadas. Qual estará em estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? Então, aí você vai relacionar essa temperatura aos números, né, das temperaturas de ebulição e a temperatura de fusão do quadrinho que você tem. Às vezes você está com um pouquinho de dúvida. Então é bom você fazer a pesquisa, né? Pesquise no celular, pesquise no seu computador, tá bom? Aí a semana que vem a gente retorna. Eu agradeço vocês.